Olá, boa noite. Todo mundo bem? Graças a Deus. Hoje lá no muro tá cheio, cheio. Diferente de ontem, né? Quase não tinha ninguém ontem. Ontem foi o começo, o primeiro dia do fasting da Passover, né? Da festa de Israel, um, o Easter de Israel, né? Só que eles não gostam desse nome, não. Diz que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com um ovo de Páscoa. Eles gostam do nome Passover. Então, estão lá. Hoje está cheio, 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 cheio. Tanto do lado dos homens como das mulheres. Estão lá todo mundo rezando. Graças a Deus. Continue assim, meu povo. Ontem tinham poucas pessoas, eu acompanhei até mais tarde. Chegava algum outro, sabe? Mas hoje não, hoje está massivamente cheio. Estamos aqui estudando o livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar o capítulo 15, é um capítulo bem curtinho, mas nós vamos estudar só ele hoje, porque o capítulo 16 é muito longo, muito longo. E o capítulo 16 é bem complicado de interpretação. Mas vamos estudar hoje o capítulo 15, o capítulo 16 fica para amanhã. Né? Vamos estudar o capítulo 15 agora do profeta Ezequiel. Estamos com o profeta Ezequiel na Babilônia, no exílio, entre os exilados de Israel, que foram levados da segunda leva, né? A terceira ainda não foi. Mas o profeta Ezequiel estava tendo as visões, o Senhor estava mostrando para ele o que estava acontecendo em Jerusalém, lá da Babilônia. O profeta Ezequiel era levado espiritualmente para Jerusalém, para Israel, mostrando as coisas que estavam acontecendo e levava ele de volta e ele relatava tudo para os anciãos que estavam lá retidos, né? Estavam lá retidos na Babilônia. E o profeta Jeremias estava em Jerusalém. Então vamos lá, o capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. Ontem, aliás, algumas pessoas já me perguntaram qual a versão bíblica que eu uso. Gente, eu sou bem tradicional. Eu gosto muito das versões mais antigas porque elas são mais fidedignas. O que significa que elas são mais coerentes, e elas têm mais ligação com a versão original, que é em hebraico, tá? Então, a Bíblia que eu uso como estudo é a de João Ferreira de Almeida, que foi aquele português que traduziu a versão do inglês para o português. Quer dizer, a nossa versão já é a segunda versão, não é nem a primeira. Tá? Ele traduziu do inglês para o português antes do descobrimento do Brasil. Tá? 1400 e pouco, 1470, uma coisa assim. Que ele fez a tradução do inglês para o português. A Bíblia foi escrita, a primeira versão bíblica em inglês, né? Depois do hebraico ela foi traduzida para o inglês. E foi a primeira Bíblia, o primeiro livro que foi impresso no mundo foi a Bíblia. Quando a impressora foi descoberta aqui na Inglaterra. Tá? Então, o primeiro livro que eles resolveram imprimir foi a Bíblia, em inglês. A partir daí, esse João Ferreira de Almeida comprou, né, por certo, a versão em inglês e aí traduziu para o português, tá? Então, já é uma segunda tradução, não é nem a primeira tradução. Eu gosto da Bíblia em inglês, daquela bem antiga.
quando eu vou nas igrejas aqui, que eu vou passear nas igrejas, eles têm as Bíblias lá e eu gosto de ler. Eu tenho uma aqui, mas a minha já é uma versão menos, como é que eu vou chamar? Menos elisabetana. A linguagem deles era aquela linguagem die, go, die, entendeu? Era uma coisa assim bem interessante. Então, as Bíblias hoje nas igrejas inglesas, elas são aquelas tradicionais que foram escritas lá em 1400, entendeu? É aquela linguagem daquela época, uma linguagem shakespeariana, de Shakespeare. So, eu gosto dessa versão, que é uma versão que é mais ligada, mais perto da versão hebraica. Mas, como nós estamos estudando em português, estamos estudando numa versão, né? Uma versão, não é nem tradução, porque tradução teria que ser literal. A Bíblia nossa, em português, ela é uma versão, porque ela usa palavras que não existiam no hebraico, tá? Como, por exemplo, substituiu os grãos por milho. Em Israel não existia milho, no Egito não existia milho, né? Então, é uma versão da tradução em inglês. Eu até vou olhar na tradução em inglês, quando ele fala assim de milho, o que está lá em inglês. Eu nunca tive essa curiosidade, mas agora eu vou ter. Não sei se na minha aqui faz isso, mas quando eu ver sobre isso, eu falo para vocês, viu? Qual que é o nome que está lá no lugar de milho, que foi colocado em português, o que está escrito lá na versão inglesa. Mas deve ser grãos mesmo, sabe? Porque da Inglaterra daquela época, que foi feita a tradução da Bíblia, do hebraico para o inglês, não existia batata, não existia nada dessas coisas, né, gente? Então eles não podiam ter colocado batata, né? Então não sei qual que está escrito lá. Mas vamos lá, vamos estudar o versículo 15, o capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. Inclusive, ontem nós falamos uma palavra aqui que não existia naquela época, que eu olhei aqui, eu falei assim, mas como é que eles colocaram essa palavra aqui? Que essa palavra não existe. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, carbonizado. Essa palavra não existia no hebraico. Então, qual que seria a palavra original que significava carbonizar? E carbonizar é fazer a madeira virar carbono, né? Virar, como é que fala em português? A brasa vira, nossa, tá aqui, não vem de jeito nenhum. Carvão. Então, carbonizar significa carvão, né? Ficar igual carvão, depois virar cinza, né? Então, essa palavra, carbonizar, não existia no hebraico. Então, quando ele colocou isso aqui, é uma versão, tá vendo? Do original. Então, por isso que eu falo para você que é interessante essas coisas. Ah, não, é o que nós vamos estudar hoje ainda. Essa palavra a gente ainda vai estudar. Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro sarmento, por exemplo, que está entre as árvores do bosque? Você estava perguntando qual que é a diferença da videira com o sarmento? Aí ele pergunta: toma-se dele, quer dizer, do sarmento, madeira para fazer alguma obra? Não, sarmento, gente, sarmento é a mesma coisa de mato. Sabe matinho? Sabe mato? Ele está perguntando aqui, arbusto, né? Aqueles arbustos, né? E ele está perguntando assim: toma-se dele, desses arbustos, madeira, para fazer alguma obra?
Não, né? Porque não, não dá nada. A única coisa essas coisas dá é fogo mesmo, né? Ajudar a pegar a madeira a pegar fogo. Você usa os gravetos, né? Esses galinhos pequenininhos, desses sarmentos, para ajudar a pegar fogo quando ele seca, né? Ele é rapidinho, ele pega fogo e combusta logo a madeira mais grossa, né? Então, o que o senhor está perguntando aqui? Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma coisa? Não, e nem também da videira. Nem da videira. Porque o pau da videira, ele é um trem distorcido e fino, né? Qualquer videira, até o troncão mais grosso da videira, você não faz nada com ele. Não tem como fazer. A única coisa que a gente faz hoje é decoração, porque eu gosto de pegar esses paus esquisitos e faz uma decoração com ela, fica lindo. Mas fazer obra de arte mesmo, fazer uma estátua, não dá para fazer com o tronco de uma videira, não dá. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Não, aqui também não, porque o pau da videira, ele é muito distorcido. Não dá para você fazer nada. E os galhos dele, que saem dos galhos mais grossos, é fininho demais, não dá para pendurar nada neles. Realmente nisso aqui tem razão também. Eu tenho videira aqui em casa, por isso que eu estou falando, viu, gente? Eu tenho um pé de uva aqui em casa. E depois que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado. Quando você pega aquele pau dele, todo distorcido, joga no fogo, ele queima tudo, não sobra nada. Tanto da videira quanto do sarmento. Ele está dizendo que não existe diferença da madeira do sarmento e nem da madeira da videira. Todas as duas não dão obra de arte. Bom, a Miriam consegue fazer alguma coisa com um troncão mais grosso, né? Porque a Miriam consegue muita coisa, mas mesmo assim é uma coisa rústica, muito rústica. Versículo 5. Se quando estava inteiro não servia para obra alguma, quanto menos estando consumido ou carbonizado pelo fogo se faria dele qualquer obra? Então, o senhor está perguntando aqui, gente, a videira ou um sarmento qualquer, se quando ele está inteiro, se quando ele está no tronco, ou quando ele tem os galhos dele, não dá para fazer obra nenhuma, quanto mais depois que ele queima, né? Depois que ele queima e vira cinza, aí que não dá para fazer nada. A não ser jogar na terra para poder fertilizar a terra, né? Portanto, assim diz o Senhor. É outra coisa que a gente pode pensar, né? A videira e o sarmento, eles são muito úteis na natureza, depois que ele é queimado, para fertilizar a terra, né? Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a videira entre as árvores do bosque, que entreguei ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Nosso Senhor está comparando Israel a uma videira ou uma árvore de sarmento. Ele colocou tanto o sarmento como a videira num saco só. Então ele está dizendo aqui que a videira que é Jerusalém, que é Israel, com o sarmento que são os outros povos, é a mesma coisa para o Senhor nesse momento. Todos os dois pecaram demais e o capítulo de amanhã vai falar tanto que Jerusalém pecou, tanto que Israel pecou. Por isso que ele colocou os dois aqui, ó, esse capítulo 15 é uma preparação para o que vem no 16. E ele disse, você, Israel, é igualzinho qualquer um dos povos perto de você. Você se diz uma videira verdadeira,
Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Pois é. Oliveira verdadeira, videira verdadeira. Pois é, mas a videira verdadeira. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a videira entre as árvores do bosque, que entreguei ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Porei a minha face contra eles. Embora possam sair do fogo, o fogo ainda os consumirá. Quer dizer, mesmo aqueles que tentarem escapar da fogueira, o fogo vai atrás deles. O fogo ainda os consumirá. E quando eu tiver posto a minha face contra eles, sabereis que eu sou o Senhor. Tornarei a terra em desolação, porque foram infiéis, diz o Senhor. E aqui acaba o capítulo 15. Uma preparação para o que vem no capítulo 16, que não é nada fácil e de fácil interpretação. A única coisa que eu posso dizer, gente, é o que eu tenho repetido todos os dias aqui, desde que nós estamos estudando os profetas. Se o Senhor não poupou o povo que ele falou que era escolhido, filho de Abraão, de Isaque e Jacó, a quem ele tinha uma promessa de redenção, por quem viria a redenção do mundo, ele não poupou. Ele corrigiu, está corrigindo até hoje. Até hoje Israel está sendo corrigido pelo Eterno. A vara de correção tem caído sobre Jerusalém, sobre Israel, até o dia de hoje. Se ele não poupou os filhos da promessa, o que ele não vai fazer conosco? Os filhos enxertados, os filhos adotados, né? E é o que eu estou falando todos os dias, gente. Vamos botar nossa Bíblia de molho. Vamos observar o comportamento e as atitudes do passado para não cometermos os mesmos erros agora. Nós, os remanescentes, somos responsáveis por muita coisa que vai acontecer na Terra. Nós temos a consciência de que a Terra vai passar por uma transformação espiritual, porque a única forma de upgrade, de melhorar, de progredir nessa evolução espiritual. Não adianta a gente querer fugir dessa palavra evolução, porque ela aconteceu. Se você observar como era há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, o mundo não é o mesmo mundo daquela época, não é o mesmo mundo de hoje. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos ainda aviões cortando os céus, nós não tínhamos nenhuma nave espacial, nós não tínhamos nenhuma estação espacial rodando em volta da Terra, nós não tínhamos satélites, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos a luz elétrica, a gente já tinha começado. No Brasil não, porque quando eu nasci ainda estava aquela luzinha bem ruinzinha. Eu me lembro até hoje o dia que a luz melhorou, que passou de, eu não lembro quanto watts era, mas era bem pouco watts, né? E quando veio 120, nossa, a casa ficou clarinha. Antigamente era assim, bem nubladinho, sabe? Porque a luz era bem fraquinha em Anápolis, onde eu nasci. Aí quando eu tinha uns 8 anos é que melhorou. Quer dizer, 1960, né? Foi que melhorou um pouco a luz.
Mas daí só foi melhorando, né, gente? Então, o mundo não é a mesma coisa. Uma evolução está acontecendo na Terra. Os nossos netos, gente, não tem nada a ver com o que eram os nossos filhos. Os nossos netos não têm. Gente, se a minha mãe visse como é que os meus netos hoje fazem e sabem das coisas, ela ia ficar assim, porque eles têm um conhecimento muito maior do que o meu quando eu tinha idade. Quando gente, eu brincava de boneca com 12, 15 anos. As menininhas hoje, de 10 anos, não brincam mais de boneca. Elas já estão fazendo coisas, já estão ganhando dinheiro na internet. Quer dizer, o mundo da gente evoluiu terrivelmente. Eu não vou nem falar de 2.000 anos atrás, eu não vou nem falar de 20 mil anos atrás, eu não vou nem falar da época de da época não, dessas épocas passadas não dá nem para falar. Eu estava vendo ontem, foi ontem que eu estava vendo, uma reportagem sobre como que eram os banheiros aqui na Inglaterra antes, na época das rainhas. Eles faziam nos pinicos, né? E jogavam pela janela. Oh, nos palácios, gente. A rainha tinha um quartinho que ela entrava lá, fazia, e a empregada ia lá e pegava aquilo e jogava pela janela. Olha como é que a evolução do mundo aconteceu. Nós não vamos nem falar na evolução espiritual que houve. Os nossos ancestrais, da época do Egito, vamos chegar no Egito. O Egito se adorava quem? Gato. Gato era o deus dos egípcios. Eles tinham gatos assim que viviam na cozinha, na casa, andando por quanto era lado. Os gatos eram. Né? Até hoje, né, na Índia, ainda tem tribos que adoram a vaca. Ainda está precisando evoluir um pouco mais lá, né? Pois é. Então, tivemos evoluções, sim, várias evoluções. E vamos ter muito mais. Principalmente aqui, ó, no nosso brain. Nós precisamos upgrade mesmo. Tem que haver um progresso no nosso DNA. Tem que haver um progresso no nosso DNA. Nosso corpo tem que se adaptar a todas as mudanças que vão acontecer na Terra. Meu corpo está tendo dificuldade em adaptação, porque eu estou precisando ficar assim, ó, toda empacotada, porque a temperatura está mudando. Aqui está esfriando, gente. Aí no Brasil está esquentando, aqui está esfriando. Olha, nós estamos já passou um mês de primavera, a gente ainda está 8 graus agora. Nos Estados Unidos ainda está nevando. Já no meio da primavera ainda está nevando nos Estados Unidos. Quer dizer, lugares frios estão esfriando, lugares quentes estão esquentando demais. Então está havendo um desbalanço na Terra e o nosso corpo tem que se adaptar a isso. Então, desse capítulo de Jerusalém, nós deturpamos a conversa e fomos para outras bandas, né? Mas, por isso que eu estou falando, nós vamos ter que nos adaptar, viu? Vamos ter que nos adaptar. E pedir a misericórdia do Eterno. Eu cheguei nessa conversa porque eu quero advertir a você e a mim também de que nós somos esse pavio do Eterno, essa lamparina do Eterno, essa vela do Eterno, essa luz. Enquanto não houver muitos de nós acordados espiritualmente, a Terra não vai passar por essa transformação. Então vamos continuar orando pelos nossos filhos, pelos que estão mais perto da gente, que podem ser influenciados pelo que nós vivemos. Né? E que vocês tenham aí uma boa tarde no Brasil. Ainda está meio cedo aí, né? Aqui já são quase 8 horas da noite. Vocês ainda estão no meio da tarde aí. Que vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos amanhã no capítulo bem complicado de Ezequiel. Mas vamos passar por ele também. Amanhã nós passamos por ele. E vamos tentar entender o máximo possível da mensagem que Ezequiel trouxe através desse capítulo difícil.
do livro de Ezequiel. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, tchau, tchau.